Olá pessoal, bom dia para todo mundo. São agora 10h16 e estou aqui com vocês, iniciando mais um episódio da Semana da Fofoca. Estamos diariamente falando sobre um tema. Semana passada foi a Semana da Soberania de Deus e nessa semana estamos falando aí sobre a Semana da Fofoca. Deixa eu dar um toquezinho aqui para arrumar um detalhezinho aqui para a gente poder caminhar, beleza? Bom, que legal que nós estamos juntos aí, o pessoal que já entrou aí no Instagram, no meu pessoal, no Instagram da igreja. Nós vamos começar para a gente ganhar tempo e para a gente poder aproveitar ao máximo aí esse nosso momento. Pastor, por que a gente está falando de um tema assim? Ontem eu falei sobre isso. Será que a gente está falando de um tema que não acontece? Será que a gente está falando de um tema que não é uma realidade, né? Por que a gente está falando desse tema? Eu acho que é porque esse tema é muito presente. E, na verdade, eu acho que tem gente que é especialista nesse tema. E hoje eu quero aproveitar porque eu quero contar uma história no final desse momento de hoje. Vou pedir para você um pouquinho de compreensão, né? Tem um barulho aqui junto comigo, que é o barulho da obra que está acontecendo na igreja, e eu vou pedir um perdão a você e um pouquinho de compreensão por causa disso, tá bom? O que eu quero falar hoje com você? Eu quero ler um texto. E o texto que eu vou ler hoje está em Provérbios capítulo 5, é o nosso dia 02. Provérbios capítulo 11, versículo 5. E o texto que nós vamos ler, eu não vou ler na NVI, não vou ler na João Almeida, eu vou ler aqui numa versão, João Ferreira de Almeida, eu vou ler aqui numa outra versão, que é a Sociedade Bíblica Britânica, porque eu quero usar aqui uma palavra que eu encontrei nessa versão. Provérbios 11, estou abrindo aqui junto com você, Provérbios 11, versículo de número 5, tá bom? Que vou falar aqui para você só para corrigir, tradução britânica, tá bom? O texto diz assim, ó, Provérbios 11, versículo 5. A justiça dos perfeitos aplanará os seus caminhos, mas o perverso, olha o que diz o texto, mas o perverso cairá pela sua perversidade. Vou ler mais uma vez para você o texto, tá bom? A justiça dos perfeitos aplanará os seus caminhos, mas o perverso cairá pela sua perversidade. Para o perverso, basta a sua própria perversidade. Que interessante esse texto, né? E o que eu quero falar um pouquinho hoje é que a fofoca, ela nasce, é o tema da nossa reflexão de hoje. A fofoca, ela nasce de um coração perverso. E é muito interessante a gente entender o porquê, como, e aqui eu quero falar algumas coisinhas. Eu não tenho dúvidas nenhuma, de que a motivação do fofoqueiro não é apenas fazer uma fofoca. Não é isso. Mas de uma maneira subjetiva, nas entrelinhas, o fofoqueiro está revelando, de alguma forma, a incapacidade que ele tem de lidar com os seus fracassos. Vou repetir isso para você. O fofoqueiro ele não quer apenas fazer uma fofoca. O fofoqueiro ele está revelando uma incapacidade que ele tem de lidar com os seus próprios fracassos. Ele não sabe lidar com isso. Então, muitas das vezes, isso acaba gerando algumas posturas, alguns comportamentos. Não é olhar para a consequência, mas é olhar para a causa. Então, muitas pessoas acabam não percebendo isso. Mas a forma como se enfrenta o próprio fracasso pode gerar uma perversidade no próprio coração. E existem muitas pessoas que, porque não sabem lidar com o seu fracasso, muitas vezes até negam ele. E também muitas vezes acabam lidando de maneira errada. É interessante demais isso. Eu queria que você compreendesse nesse tempo que eu estou compartilhando com você. Ou seja, como eu não consegui lidar com o meu problema,
Eu não me sinto feliz em ver ninguém que conseguiu lidar com o seu problema e conseguiu superá-lo e conseguiu ser feliz. É interessante essa postura de um coração perverso, de um coração que acaba vivendo esse tipo de padrão de comportamento, que é a fofoca, sem perceber, se alegrar com a fofoca. Na verdade é isso, eu não consegui lidar com o meu problema, e aí eu sou tão infeliz que eu não consigo ver ninguém que conseguiu lidar com o seu problema, conseguiu superá-lo e conseguiu ser feliz de alguma forma. Ou seja, a felicidade do outro que conseguiu vencer o seu fracasso incomoda a minha que não consegui superar. Gente, eu vou dizer aqui uma frase para você que é uma verdade. O que tem de gente mal resolvida e que a felicidade do outro incomoda bastante, você não tem noção. O que tem de gente perversa, dissimulada, mal resolvida, você não tem noção. Então hoje eu desejo contar para você uma história. E por isso que eu quis ganhar aqui um pouquinho de tempo nessa abertura, para você poder ter noção do que eu quero falar com você hoje. Conta-se a história de uma pessoa, um homem que era líder de uma igreja. E um dia ele se preparando para começar um culto, uma mulher pediu a oportunidade para pegar o microfone e dar uma palavra à igreja. E naquele momento que ela pegou o microfone para dar uma palavra à igreja, ela chegou e disse assim: olha, eu quero contar aqui uma história para a igreja que está me incomodando já há mais de 1 ano e meio, e eu decidi hoje me curar contando para a igreja. E ela estava ali na igreja, o pastor estava ali arrumando algumas coisas, a esposa do pastor estava ali no banco da frente com os 2 filhos, esperando o culto começar. E ali, antes do culto começar, ela pediu a oportunidade para dar uma palavra. E ela diz assim: há 2 anos que eu já tenho isso no coração, me corroendo, e eu quero contar aqui para todos vocês que eu tenho um caso com o pastor. E aí, quando falou isso, é lógico que imediatamente a mulher do pastor que estava ali no primeiro banco, ela desmaiou, caiu no chão, os 2 filhos entraram em choque ali e já foram acudir a mãe, ver o que podia ser feito para ajudar a mãe naquele momento. E eu não preciso dizer para você que quando ela contou isso, o ministério do pastor acabou, a família do pastor acabou, os filhos do pastor foram embora, e diante de todo mundo, aquela situação, ela chegou para a mulher do pastor e disse assim: olha, para provar para a senhora que eu tive um caso com o seu marido tem uma marca no seu órgão genital assim. Falou disso. O seu marido, de noite, dormindo, ele já falou isso. E aí eu não preciso dizer para você qual foi o fim desse pastor, né? O pastor teve a sua vida destruída, seu casamento acabou, ele não conseguiu de maneira nenhuma superar aquilo, a mulher dele reconstruiu sua vida com outra família, e os filhos casaram, foram embora, e a vida dele foi viver num casebre no meio do mato, escondido, porque a convenção de pastores da igreja que ele fazia parte decidiu excluí-lo e tomar a sua credencial de pastor. Passou um tempo. Que tempo que passou, pastor? Mais ou menos uns 20 anos se passaram. Os 20 anos se passaram, de repente o presidente daquela denominação recebe uma ligação de uma senhora com câncer que antes de morrer queria falar com o pastor, presidente daquela convenção. E ela disse para aquele pastor: pastor, tinha que ser o senhor, não poderia ser outra pessoa, porque o que eu tenho para falar é muito importante para o senhor. E contou a história para aquele presidente daquela convenção. Disse assim: olha, há 20 anos atrás, e isso aconteceu aí mais ou menos em ano 2000, mais ou menos, e isso já tinha 20 anos atrás que tinha acontecido. Ela disse assim: há 20 anos atrás eu me apaixonei pelo
pastor da igreja que eu frequentava, e aí um dia o pastor ele foi hospitalizado por causa de uma crise de apêndice e precisou ser operado às pressas. E aí o que aconteceu? Eu era faxineiro do hospital em que ele foi internado, operado, e deu uma complicação na cirurgia. Ele ficou ali no centro de tratamento intensivo durante alguns dias, e como eu era muito amiga da enfermeira daquele hospital, eu pedi a ela que entrasse na sala em que o pastor estava internado. Ali no momento que ele estava sedado, eu levantei o lençol em que ele estava, olhei todo o seu corpo, vi tudo e vi os detalhes que ela até citou, a esposa do pastor. E também, na hora que ele estava em repouso, ele falou algumas palavras. Eu guardei tudo aquilo, preparei, maquinei, e um dia, vendo que seria impossível ocupar aquele lugar da mulher do pastor, eu decidi planejar isso de forma perversa para acabar com a família do pastor. E contei e inventei toda essa história. Estou eu aqui com câncer, numa reta final da minha vida, e queria corrigir isso antes de morrer. Passaram-se 20 anos. 20 anos. O pastor já velho, a ex-esposa dele já num outro casamento, com uma outra família, com outros filhos. Os filhos dele se casaram e ele lá sozinho, no meio de uma fazenda, isolado, enfim. Na mesma hora, o pastor, presidente daquela denominação, foi correndo para aquela fazenda, ao encontro daquele pastor, e chegou para ele num determinado momento e disse assim: pastor, nós viemos aqui com uma comissão de outros pastores da diretoria da nossa denominação lhe devolver a sua credencial de pastor, porque tudo que foi falado lá atrás foi uma invenção, uma história que destruiu a sua vida, seu ministério e sua família. Naquela hora, o pastor, em lágrimas, disse assim: eu só aceito a minha carteirinha, a minha credencial de pastor, se junto com ela você devolver os meus filhos, a minha esposa, a minha família, a minha história. E ele decidiu não receber de volta a sua credencial pastoral. Olha que história, olha que história. E ele disse para o presidente da convenção de pastores: sabe o que vocês fizeram comigo? Vocês pegaram um travesseiro de penas de ganso, foram ao alto de uma montanha que venta e lá sacudiram o travesseiro. As penas voaram, o travesseiro está ali na mão, mas você nunca mais consegue recuperar as penas que o vento espalhou. É exatamente assim. Um coração perverso que maquina o mal. O texto diz: para o perverso basta a sua própria perversidade. E eu termino hoje esse episódio dizendo para você: não se cura ninguém de fofoca. Pastor, fulano é um fofoqueiro, ele precisa ser curado da fofoca. Não, não se vence o mal da fofoca. Se cura de frustrações e do veneno que as frustrações produzem. Se cura da própria perversidade. O fofoqueiro é um frustrado que não soube lidar com suas dores, com suas frustrações, com a sua infelicidade. E aí então a felicidade do outro, a história do outro, bem resolvida, incomoda muito a sua história mal resolvida. Eu espero que essa palavra possa, de alguma maneira, inspirar o seu coração e curar você, para que você nunca viva o mal sendo vítima de uma fofoca e nem sendo aquele que gera uma vítima através de uma fofoca. Amanhã eu quero falar uma coisa muito importante. Hoje a gente começou 15 minutos um pouquinho mais tarde, porque eu estava aqui organizando algumas coisas na obra, mas amanhã eu quero falar uma coisa muito, muito fera. Amanhã eu vou falar sobre a fofoca impede o acolhimento.
Quantas pessoas deixaram de ser ajudadas, acolhidas por causa de uma pequena fofoca, por causa de um coração perverso? Amanhã eu tenho certeza que vai ser muito especial. Olha, eu estou me despedindo aqui, quero agradecer a todo mundo que estava aqui no Instagram da Igreja de Nova Vida, que Deus abençoe você. Até amanhã, na verdade até hoje logo mais, 19 horas na nossa Big Célula. Um grande abraço para você. Quero aqui também já terminar no meu Instagram, dizendo para você até amanhã, até hoje logo mais às 19 horas, na nossa Big Célula, e amanhã também, às 10 horas aqui no nosso Instagram. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram com a gente. E o pessoal do YouTube, que Deus abençoe vocês, que bom ter vocês aqui conosco, que amanhã a gente possa estar junto de novo, logo mais às 19 horas na Big Célula, e amanhã às 10 horas aqui nesse assunto tão importante na nossa Semana da Fofoca. Um grande beijo!